Estudos para concursos, direito administrativo, dos atos administrativos, pros, pro Instituto Nacional de Seguridade Social. Sabia que eu passei na prova no concurso nessas. Agora sobre conteúdo de vinculação e discricionalidade. Ao contrário do particular, que gosta de uma plena liberdade para fazer tudo o que não é proibido, o administrador público é limitado pela lei e só age em consonância com a autorização legal, vale dizer que só praticará os atos que a lei ou lhe ordenar ou lhe pelo menos autorizar que o pratique. Ordenar ou autorizar, eu vou marcar isso aqui com marcar texto bonitinho. Só praticará ali aquela lei autorizar ou ordenar. Só isso mesmo. Para a prática do ato administrativo, o agente poderá dispor de maior ou menor liberdade subordinada ou não à regra de parâmetros. Alguns são ou não praticados pelo administrador a seu bel prazer, e outros devem ser praticados obrigatoriamente pelo administrador na hora determinada e do jeito determinado pela própria lei. Vejamos. Os atos vinculados, também conhecidos como atos regrados, são aqueles cujos requisitos e condições de sua realização vêm estabelecidas pela lei. Todos os elementos do ato administrativo vêm previstos em lei e se dele se afastar o administrador, praticará ato nulo. Assim, se um prefeito decide construir uma ponte, ele deverá abrir concorrência pública. Já os atos discricionários são os que a administração pública pratica levando em conta mais do que a oportunidade ou a conveniência da medida. No ato discricionário, o administrador tem liberdade de escolha de conteúdo do ato de seu destinatário, de modo de sua realização, de sua oportunidade e sua conveniência. No exemplo acima, a decisão do prefeito de construir ou não uma ponte em sua cidade, essa decisão é totalmente discricionária. Ele escolherá o local e ele escolherá que tipo de ponte fará, tipo concreto, madeira, ferro, etc. Ele definirá quando fará a ponte, etc. Isso porque ele tem uma descrição para escolher essas coisinhas, né? O inesquecível Vitor Nunes Leal disse: ensinava que não há ato administrativo vinculado, mas ato administrativo decorrente do poder vinculado. Tanto quanto só por tolerância só poderia ser considerado um ato discricionário, quando não passa ele de um ato decorrente do poder discricionário da administração. Assim, o ato administrativo praticado por força do poder vinculado é aquele que a lei confere ao agente público para a prática de atos determinados, os elementos e os requisitos necessários à sua formalização. Por esse poder, a administração fica totalmente presa ao que a lei determinar e se ocorrer em um desvio do previsto em lei. Praticar atos legais e nulo. O administrador tem mínima condição de liberdade para agir, ficando dependente de enunciado minucioso do direito positivo. A ação administrativa encontra-se delimitada pela lei. Dos elementos do ato administrativo, a competência, a finalidade e a forma são vinculadas sempre. Na prática de uma atividade vinculada, a administração deverá ater-se à norma predeterminada ou reguladora de sua prática e ficará adstrita em lei em todos os requisitos formados do ato. Esse também é o ensinamento do Diogo Figueiredo Moreira Neto. Ato vinculado ou regrado é aquele que é praticado em estrita conformidade às prescrições legais e administração manifesta legais. Questões legais e a administração manifesta sua vontade na oportunidade e para os efeitos previstos em lei. O agente não tem qualquer margem de escolha de atuação, seja de tempo ou de conteúdo. Sobre a discricionariedade dos atos administrativos. Já a discricionariedade é a integração da vontade legal feita pelo administrador, que escolhe um comportamento previamente validado
pela norma dentro dos limites de liberdade resultantes da impressão da lei para atingir a finalidade pública. É a definição de Regis Fernandes de Oliveira em sua obra Ato Administrativo. Assim, o poder discricionário é o exercido pela administração ao praticar os atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. O administrador, ao praticar um ato discricionário, é livre de atuar dentro dos parâmetros fixados pela lei. Mesmo no caso de ato discricionário, a competência, a finalidade e a forma são sempre requisitos vinculados. O professor René Lopes Meirelles ensina que a discricionariedade está, esta doutrina Fleuner, em permitir ao legislador que a autoridade do administrativa escolha, entre as várias possibilidades da solução, aquela que melhor corresponda, no caso concreto, ao desejo da lei. Isso é a descrição. Que melhor. Mas deverá sempre e estrita observância à lei, porque a exorbitância do poder discricionário constitui um ato ilícito como toda ação voluntária carente de direito. Outra observância do saudoso mestre lá do Meirelles, no caso aqui, é atos discricionários só podem ser os meios e modos de administrar, nunca os fins a atingir. Em tema de fins, a lição é de Bonnard. Não existe jamais para a administração um poder discricionário, porque lhe é nunca deixado poder livre de apreciação. Quanto ao fim a alcançar, o fim é sempre imposto pelas leis e regulamentos, seja explícita ou seja implicitamente escritos. De outro lado, não há possibilidade do Poder Judiciário substituir a discricionalidade do administrador pela do magistrado. Por isso que, de modo equívoco, afirmam que o Poder Judiciário não pode apreciar atos discricionários. O Judiciário sempre poderá agir, só que na apreciação do ato discricionário, sempre vai se limitar-se a verificar a legalidade do ato e se forem observados os limites da discricionariedade pelo administrador. Legal, né? Assim meio que termina o conteúdo de atos na apostila. Nosso conteúdo é sobre serviços públicos, o conceito.